Eu quero falar hoje sobre o dízimo. Você tem que entender que o dízimo ele significa nada mais nada menos do que a 10ª parte. Então, o que significa literalmente o dízimo? O dízimo é a 10ª parte. Mas antes do dízimo virar um mandamento da lei de Moisés, você tem que entender que o dízimo já era praticado. Então, o dízimo ele não tem a ver apenas com a lei. Ele foi depois estipulado dentro da lei, foi colocado em uso dentro da lei, mas já existia mesmo antes da lei como um princípio. Pega aí, anota aí no teu coração, se você quiser anotar em algum caderno, para você aprender no decorrer desse estudo sobre este princípio poderoso. Ele era um princípio de honra e de reconhecimento, ok? A Bíblia diz em Gênesis 14, no versículo 18 ao 20, que Abraão entrega os dízimos, os despojos da guerra, como um ato voluntário ligado à adoração a um sacerdote que tinha por nome Melquisedeque. Esse mesmo Melquisedeque é tratado pelo apóstolo Paulo como um tipo de Cristo. Aqueles que estudam a palavra sabem que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Depois nós temos Gênesis 28, antes da lei, antes de Moisés, antes até mesmo de ter a nação de Israel, já existia o dízimo. A Bíblia diz em Gênesis 28, do 20 ao 22, que Jacó faz um voto dizendo: se me deres pão para comer, vestes para vestir, e me guardares em toda essa jornada, e em segurança me fizeres voltar à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus por todos os dias da minha vida, e certamente de tudo que eu ganhar, eu devolverei ou eu te darei o dízimo. Então nós temos aqui duas passagens bíblicas muito antes de existir a lei de Moisés ou a lei do povo de Israel, já existia o quê? O dízimo. Certo, pessoal? Agora, deixa eu falar algo em nome de Jesus sobre isso. Antes de ser uma regra, o dízimo ele foi uma resposta ao Deus que era a fonte de toda a riqueza e a prosperidade e de toda a abundância. Então, o dízimo é uma resposta de honra a Deus. Quando Jacó faz esse voto, ele está dizendo: se o Senhor me abençoares, eu faço esse voto, eu vou dizimar, eu vou devolver a 10ª parte. Certo? Muitas pessoas, então, falam sobre o dízimo na questão da lei, sustento e culto. Então vamos lá, na lei o dízimo ganha uma organização, você tem que entender isso. O dízimo, ele já era antes da lei, mas na lei ele ganha uma organização e ele ganha agora um destino. O destino do dízimo dentro da lei mosaica, ou a lei de Moisés, ou a lei da nação de Israel, era o sustento do serviço do templo, a manutenção do culto e o cuidado com quem servia. Então você sabe muito bem que existe a nação dos levitas que não teria terras para poder estar trabalhando nelas, e Deus manda que o povo de Israel separasse os dízimos e as ofertas e entregasse para o levita, para o sustento do levita. Inclusive a Bíblia fala, porque a herança do levita é o Senhor. Eles chegaram a dizer para Deus: Deus, e nós não vamos ter terra para plantar, porque o Senhor deu um pouco de terra para cada nação, mas nós que somos os levitas, aqueles que cuidam do sacerdócio, nós não temos terra, nós não temos nada. E Deus diz: vocês terão como herança o Senhor. O Senhor é quem vai cuidar do levita. E aí Deus estipula os dízimos e as ofertas que eram para ser entregues nas mãos dos levitas. Então, Levítico 27:30 diz: o dízimo pertence ao Senhor. O dízimo não é seu, o dízimo não é meu, não é da igreja, não é do pastor, não é de ninguém. O dízimo é do Senhor. Números 18:21 diz assim, destinados aos levitas. Então os levitas é aqueles que cuidavam da estrutura e do templo e das coisas sagradas, das coisas de Deus. Então nós temos aqui dois exemplos. Se você também quiser ler Deuteronômio 14, do 22 ao 29, inclui uma dimensão social como o cuidado também dos necessitados. Exatamente tudo o que a igreja do Senhor ela tem como missão fazer, ok? Cuidar das coisas da obra de Deus e cuidar também das pessoas necessitadas. O ponto central aqui, então, é que você deve entender que não é só tirar 10% da sua renda e entregar no altar
ou depositar, né, um envelope e entregar na igreja, mas é consagrar a sua vida financeira e manter a obra de Deus e as coisas de Deus em ordem e funcionando. Isto é que faz com que o dízimo seja tão importante na vida da igreja do Senhor. Ok? Malaquias, capítulo de número 4, capítulo de número 3, versículo de número 8 em diante, a Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus? Então, sem manipulação, nós vamos entender aqui o que é uma aliança de fidelidade. O texto mais usado e também mais distorcido é Malaquias capítulo 3. O contexto é uma aliança quebrada. Quando você lê Malaquias capítulo número 3, o contexto está falando que o povo estava quebrando uma aliança que havia feito com Deus, de cuidar do levita, de cuidar da obra, de cuidar das coisas de Deus. A aliança está sendo quebrada, a infidelidade está sendo instituída e o culto estava sendo negligenciado, certo? Então, Malaquias 3, versículo de número 8 em diante, Deus faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Muito importante você pensar nisso. Isso não é para virar uma chantagem espiritual. Muitos pastores, muitas igrejas, muitas pessoas usam esse texto como uma chantagem. Ah, tu está roubando de Deus, está roubando a Deus. Não, não é sobre isso. Você tem que entender que Deus está falando de fidelidade. É um chamado para o povo de Deus a fidelidade. Deus está dizendo: vocês vão roubar? Tem como roubar? Deus, contudo, vós me roubais. E ainda pergunta: em que te roubamos? Aí Deus diz: na fidelidade dos dízimos e das ofertas. Vocês fizeram uma aliança comigo, um propósito comigo. Imagina Jacó quebrando o propósito que ele fez com Deus quando ele disse: se tu me abençoares, se tu me prosperar. E aí Deus abençoa, prospera, que é o que acontece com muitos crentes. E aí a pessoa quebra o voto de fidelidade. Hernandes Dias Lopes diz assim: o dízimo não deve virar legalismo e nem amuleto. O que Deus quer primeiro é o coração e então o bolso acompanha. Quando você serve a Deus de coração, tudo que você tem serve a Deus, inclusive as suas finanças. Dizimar não é um problema para quem tem coração na obra de Deus, certo? No Novo Testamento, Jesus ele fala sobre coração e generosidade. Veja bem, no Novo Testamento, Jesus menciona o dízimo, mas confronta o coração. Onde que ele fala sobre isso? Mateus 23, 23. Jesus diz que não era para negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Quando ele fala sobre dízimo, vocês, escribas fariseus, dão dízimo da hortelã, dão dízimo do cominho, né? Mas vocês negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. E aí ele ressalta: façam essas coisas, deem o dízimo, sem negligenciar as outras, sem negligenciar a misericórdia, a justiça e a fé. Aí tem gente que vem e fala: o que Deus quer é misericórdia, que a gente ama as pessoas. O que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus está separando aqui. Jesus está dizendo: olha, seja fiel no seu dízimo, mas não deixe de ser misericordioso, não deixe de ter misericórdia das pessoas, não deixe de ser uma pessoa de fé. 2 Coríntios 9,6 diz que o princípio da semeadura é com alegria e não por pressão. Então, quando você faz de coração, é com alegria. Atos 2,44 e 4,32 diz que a generosidade comunitária era fruto do evangelho na vida das pessoas. As pessoas se convertiam e automaticamente alguns iam vendendo herdades e dando e depositando na obra de Deus aos pés dos apóstolos, certo? Na graça de Deus, nós não podemos abaixar o padrão. Ele muda o motor, ele faz com que as pessoas saiam do medo e entrem na alegria. Não podemos achar que porque estamos na graça agora estamos fazendo menos do que o povo de Israel fazia quando estava na lei, uma vez que está na lei. Billy Graham diz assim: um talão de cheques é um documento teológico. Ele dirá quem e o que você adora. Um talão de cheques é um documento teológico. Ele dirá quem e o que você adora. Então, quando você vai ofertar, quando você vai colocar a sua oferta no altar, a oferta que você está dando fala sobre quem você adora, quem está no controle da sua vida. Porque às vezes a gente vai dizimar e a gente vai ofertar e parece aquilo ali um sufoco para algumas pessoas. Dar algum dinheiro na obra de Deus, dizimar na obra de Deus. Mas para quem tem o coração na obra, isso nunca foi, nunca será um problema.
3 verdades práticas que eu quero passar para você. 3 verdades muito importantes. Primeiro, dízimo não compra salvação, ele só revela quem é o teu Senhor. Você não dá para ser aceito, mas você dá porque Deus já te aceitou. Número 2, dízimo sem discipulado vira ritual. Você tem que saber que se a pessoa dá, mas vive no pecado e na injustiça, ela tenta substituir arrependimento por dinheiro. Então, não é dando dízimo que você vai comprar algum favor de Deus. Você tem que ter vida com Deus. Número 3, a pergunta não é quanto eu posso dar, mas quem é o meu dono? Pega isso. Deixa eu falar uma citação memorável de John Wesley. Ele dizia o seguinte: o princípio clássico de administração: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder e dê tudo o que puder. Então, John Wesley está nos dando uma lição sobre generosidade e coração na obra de Deus, ok? Randy Alcorn diz o seguinte: Deus me prospera não para aumentar meu padrão de vida, mas para aumentar o meu padrão de doação, de generosidade. Fechando aqui agora, eu quero fazer um teste. Eu quero fazer um teste com todos que estão assistindo esse vídeo. E eu quero que na sua movimentação do mês, quando você for movimentar o seu dinheiro e as coisas que você for ganhar, eu quero que você se faça essa pergunta: isso aqui que eu estou separando adora a Deus ou adora outra coisa? O meu dinheiro adora a Deus? Se você viver o reino, você precisa tratar o dinheiro como uma ferramenta e não como um senhor. Se você fizer isso nos próximos 30 dias, você vai ter uma surpresa muito grande. Porque você vai ver que não vai ser tão difícil você ser fiel com o Senhor. Ok? Então quero te fazer esse desafio. Cada vez que você pegar um dinheiro na mão, pergunta: isso aqui adora a Deus ou alguma outra coisa? Certo, pessoal? Eu quero então, em nome de Jesus, pedir para todos que gostaram desse vídeo, compartilhe esse vídeo, nos ajude, inscreva-se no canal. Se esse vídeo foi importante para você, nos ajude aí compartilhando. Tenho certeza que vai ser muita bênção sobre a tua vida. Agora eu quero dar um extra, tá, para vocês aí. Leia Gênesis 14, leia Malaquias capítulo de número 3, leia 2 Coríntios capítulo 9 e coloca essas 3 palavras no teu coração: senhorio, mordomia e generosidade. Deus abençoe a todos. Encerramos esse vídeo por aqui. Deus abençoe.